Bom, então, pessoal, então como nós havíamos começado a falar, nós vamos então falar, agora fechando então, esse assunto, né, sobre a reencarnação, né, ou então a ressurreição do espírito, né? Então, como falava antigamente, né, só conhecíamos a palavra ressurreição, e aí nós temos dois tipos de ressurreição: a ressurreição da carne e a ressurreição do espírito, né, que seria a reencarnação para nós. Né? E a ressurreição do espírito até é interessante que tem em próprio Isaías, né, que tem uma passagem que até Deus está falando com Isaías, ele fala que conheceu Isaías no ventre da mãe dele, né, antes dele nascer. E também na outra passagem, quando Cristo está pregando no templo e tem o paraplégico lá no pátio dos gentios. E aí tanto os fariseus como os apóstolos interrogam o Cristo, né? Ele fala assim: e este que aqui está, que tem a noção, né, de que a pessoa ela tinha deformidade, alguma doença, que aquilo era por causa de um pecado qualquer, né? E este aqui, quem pecou? Ele ou seus pais? E o próprio Cristo fala: nem ele, nem seus pais. Ele está aqui então para que seja provada a minha glória. Ou seja, era a glória do meu Pai. Teria uma encarnação de provas, né? Então, ou seja, isso põe por terra até um outro ponto, né? Nem toda encarnação, ou seja, já estava falando que aquilo era uma encarnação, uma reencarnação, e nem toda reencarnação é de expiação. Como a gente fala, estamos no mundo de provas e expiações. Ou você reencarna por provas ou por expiação. E eu gosto de pensar, né, que tem pessoas que são mais sensíveis, né? Então não pensa que você está espiando, pensa sempre que é prova. Né? Melhor, né? Deixa nós que somos mais malvados, né? Que a gente fala que é expiação, né? Nós sabemos que nós somos malvados mesmo, né? Então, a gente arca com... A gente sabe que a capivara é gigante, né? Então a gente fica com a expiação. Deixa a expiação para nós. Todo mundo está em prova. Muito bem. Então, limites da encarnação, necessidades de encarnação. Então, fechando o capítulo 4... nós vamos ter duas perguntas, né? A primeira pergunta está no parágrafo 24. E aí né, o Kardec vai nos escrever, né? Na verdade, não é nem o Kardec, na verdade, o São Luís, numa mensagem de finalização do capítulo, né, ele vai fazer um questionamento e ele mesmo vai responder. Quais os limites da encarnação? Aí, começando a resposta, ele vai dizer assim para nós, o São Luís, né? A bem dizer, encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, né, ou seja, o corpo físico, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção, o espírito se purifica. Ou seja, não há limites para a encarnação. Na verdade, qual é o limite da encarnação? O limite da encarnação é o nosso aprendizado. Tudo que nós tivermos de aprendizado a ser realizado, que necessita ser feito aqui no plano físico, nós vamos ter que encarnar. Do momento que não precisarmos mais aprender, não temos mais nada para aprender, que precisa ser encarnado, né, que precisa ser feito aqui no plano físico, nós cessaremos de encarnar e continuaremos nosso aprendizado apenas nos planos espirituais. Né? Mas nunca, detalhe, nunca deixamos de aprender. Né? Como o próprio Cristo nos ensina no seu Evangelho: sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Né? Ou seja, nosso destino, Deus nos cria simples e ignorantes para evoluirmos espiritualmente, para nos tornarmos o quê? Nos tornarmos perfeitos à semelhança de Deus. Então, isso nos garante que saímos da simplicidade do verme, né? Tem até um livro escrito, do verme ao anjo. Nós somos criados semelhante aos vermes para nos tornarmos anjos. E o que nos torna anjos? A nossa evolução, o nosso aprendizado. E aí, na figura uma metáfora uma leitura de uma metáfora da expulsão do paraíso, né, do Adão e Eva no paraíso, né, da comer o fruto da árvore, né, da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. O que é conhecer o bem e o mal? É quando nosso espírito se torna um espírito humano, nós ganhamos de Deus o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, né? Arbitrar, escolha, né? O julgamento, julgar entre o bem e o mal. Né? O que é o bem e o mal?
Bem é o que é o bem e o mal. O bem é o amor, é você compartilhar com as pessoas, fazer o bem-estar para as pessoas. E o mal é tudo que prejudica o seu irmão. Se você fez alguma coisa que prejudicou alguém, você está fazendo mal. Definição mais fácil para isso, né? É isso. Né? O que é um mal? É tudo que você faz que pode causar um malefício para alguém. Prejudicar alguém é mal. Ou ausência do amor. A ausência do amor, né? Que é a indiferença, vai ocasionar o mal posterior. Tá ok? E aí o que o São Luís vai falar para nós? Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o nosso corpo físico, né, na encarnação, ele é mais compacto, né, ele é mais compacto, mais compacto, mais grosseiro, que é o nosso corpo aqui e tal, né, e que é sujeito para vivermos em mundos físicos, onde o ambiente e a natureza vai nos exigir mais. E conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, que nós não vamos necessitar mais de um confronto diário com a natureza, né? Há uma tendência de nossa evolução espiritual e evolução intelectual se tornarem maiores. Com o tempo, nossos corpos vão perder a necessidade de sermos tão densos e vamos, né, nos tornando mais, entre aspas, etéreos. E vai chegar um momento que, quando nós pararmos de necessitar encarnarmos, né, nós faríamos só, aí vamos falar assim, numa transição planetária, o plano espiritual, que a gente fala que é um umbral, ele deixa de ter essa função de umbral, né, de ser um ponto de transição, ou onde, como espíritos, nós ficamos divagando, perdidos, e nossa consciência nos castiga, que é a nossa consciência que nos castiga. Até eu vou fazer até um comentário daqui a pouquinho sobre a consciência. A nossa consciência, né, nossa vibração que nós temos, nossa evolução espiritual, que vai nos arrastar para lugares dentro do plano espiritual, que a gente vai chamar de regiões umbralinas, nossa, que nome feio. E você, o Rogério brinca, né? Nós vamos queimar o pezinho no umbral, né? Né? Então, e a nossa consciência que nos leva a esses lugares e nos prende, a nossa consciência nos aprisiona, e a nossa consciência é que nos faz sofrer. Né? Depende da nossa coisa, já quando nós já estivermos bem evoluídos espiritualmente, já não estivermos mais com débitos a serem expiados, então essa função do umbral ela deixa de existir, ou seja, nós não ficamos mais prisioneiros no umbral e, na verdade, nós deixamos de encarnar e vamos viver isso como perispíritos só nesse mundo, nesse plano espiritual. E depois, depois a gente só vai virar bolas de luz e vamos passar a viver nos planos espirituais superiores. A gente vai virar, né? A gente vai só começar a viver nos planos espirituais superiores como bolas de luz, né? Sempre lembre da sarça que ardia e não queimava. Então, ou seja, aquilo é um espírito de ordem superior, né? Que Moisés viu como sendo um fogo, né? Uma bola de luz. Porque o interessante é que a sarça, né? Detalhe, eu gosto desses detalhes, né? A sarça era um arbusto comum lá no Sinai, e o Sinai ele tem o solo do Sinai, ele é rico em fosfato e em fósforo. Então, o normal é, lá no Sinai, você vê aqueles arbustos, né, acumularem o fósforo e com o calor do sol eles entrarem em combustão. Então, na verdade, qual foi a surpresa do Moisés naquele fato? Ele vê a sarça, ela com luz, como se estivesse queimando, e ela não estava queimando. Essa que foi a surpresa dele. Nesse fato. Né? Não foi ele ver a sarça queimando, não. Foi a sarça iluminada, como se estivesse queimando, e não estava queimando. Foi isso que impressionou ele. Mas história, isso é para depois. Muito bem. Então aqui vai falar, né? O próprio perispírito, né? Que é o nosso molde aqui, né? Que fica aqui do lado, que está lá no plano espiritual. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, né? Isso justamente acompanhando a nossa evolução espiritual. E como a gente evolui espiritualmente? Nos tornando pessoas melhores. E como a gente chama isso de nos tornar pessoas melhores? Reforma íntima. E o que é reforma íntima? É reformar o nosso íntimo, reformar o nosso eu. Né? A gente o quê? Mudar paradigmas, mudar nossos efeitos, tentar nos reconstruir.
o que o Paulo chamava no Evangelho, né? É o homem novo, né? Nós devemos renascer como homens novos, nos reconstruir. De repente E a gente não vai melhorar numa encarnação. Por que tem a reencarnação? Porque a gente vai melhorar um tiquinho de nada numa encarnação. A gente melhorar um tiquinho de nada numa encarnação já é um feito fenomenal. Então a gente precisa de várias e várias encarnações para melhorar um pouquinho de vez. E a gente vai falar assim, nossa, mas demora. Sim, é demorado, mas nosso espírito é imortal, eterno. Nós temos a eternidade para evoluir. Nós pegamos o Cristo Jesus, que nem nosso planeta tem 4 bilhões e meios de anos. Bilhões e meios de anos de existência. Né? E quando ele foi convocado por Deus para modelar nosso planeta no sistema solar, ele já tinha bilhões de anos como espírito em evolução. Então, o que é 1 milhão de anos de evolução comparado a bilhões de anos que o Cristo Jesus já tinha de evolução para se tornar um espírito puro e se tornar um Cristo? Porque Cristo é um título, né? O Cristo é um título para ser governador, né? Ou seja, todos os planetas do sistema solar têm um Cristo, que é um governador. O Cristo que encarnou com o nome de Jesus, né? Que agora nós simbolizamos aqui, né? A encarnação e crucificação dele nessa Páscoa, né? Ele foi um Cristo que foi o responsável pelo nosso planeta, né? E você tem um Cristo no Sol, que é o que comanda todo o sistema planetário, né? E tem um em cada planeta. E você vai ter um Cristo que comanda a galáxia Via Láctea, aí você tem um que comanda a galáxia de Andrômeda, aí depois você vai ter um que comanda o aglomerado de galáxias, aí você vai ter um conjunto de Cristos que comanda, né, uma constelação, né, ou seja, você tem uma hierarquia de auxiliares, de todos que trabalham abaixo do pensamento divino. Né? A espiritualidade superior é toda organizada. Não reina o caos, a ordem. A ordem é o que prega. Tá? Então, quais são os limites aqui? Então, ou seja, não há limites na encarnação. O nosso limite é o aprendizado. Quando não tivermos mais a necessidade de aprendermos alguma coisa, então nós paramos de encarnar. Tá? E detalhe, e nem isso é limite, né? Porque de repente, se nós estivermos já num estágio que nós já aprendemos bastante coisa, aprendemos já o limite que era para aprender, mas de repente, se precisa de um missionário para vir em alguma região para ajudar aquela região a evoluir mais rápido, você pode ser convocado para encarnar e funcionar como um missionário. Né? Você não precisava mais encarnar, mas assim, daí Jesus fala assim, ô Zé, vem aqui, tem aquele lugarzinho lá, os caras ali estão meio ruins, ainda são mesquinhos, né? São egoístas, eles amam um pouco. Você não quer ir lá ajudar o povo? Eles vão te bater pra caramba, vão te chutar, vão te cuspir, mas vai lá ajudar o povo, vai. Aí a pessoa vai lá e encarna, né, como missionário. E a gente sempre vê isso, né? Vários missionários encarnando, né? Aí você vê quando você vê aquela pessoa muito boa, que tá errado esse cara, né? É um missionário, né? Alguém que está espiritualmente muito evoluído e vem ajudar nós que somos, né? Aqui somos tudo torto. Atrasadinho. Nossa, como eu sempre falo demais, né? Aí, tá. Eu me perco. Imagina, quase nada. Os dedos secos, não consigo nem virar a folha. Aí a segunda parte, então, necessidade da encarnação. E justamente, necessidade da encarnação. Aí, novamente, daí, mais uma questão que São Luís faz para ele mesmo responder, né? A encarnação é um castigo à encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E aí ele vai começando a responder essa questão que ele mesmo se faz, e fala assim, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É desnecessária, bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, que o São Luís vai falar para nós? Nós já abrimos isso aqui, nós já abrimos isso, né, cara? Justamente com a encarnação do paralítico lá no Templo de Jerusalém, que fala que
a encarnação que aquele paralítico tinha, né? Não era uma encarnação, ele não era culpado, era uma encarnação de missão. Então, só os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer encarnação? Não. A encarnação, né, como nós falamos, como sendo uma condição de aprendizado, nessa condição de aprendizado, então você vai ter várias condições. Você vai ter uma condição, né, aproveitando o aprendizado, você pode ter, aproveitando isso, ter a expiação, né, ou seja, você fez coisa errada, aí você vai vir para consertar as coisas erradas e, consertando as coisas erradas, aprender a não fazer mais coisas erradas. Então, aprendeu, né? Você vai vir como prova, ou seja, você aprendeu muita coisa lá no plano espiritual, estudou bastante lá, agora você vai vir aqui e vai ser testado se você aprendeu mesmo, né? E é aquela história que a gente fala, né? Que a gente fala no trânsito, né? Quanto que a pessoa que tem bastante, como fala, não tem paciência, né? Quanto menos paciência tem a pessoa, ele vai estar na fila lá, vai sempre ter um cara para atormentar ele, testar a paciência dele. Quanto menos paciente a pessoa, mais atormentado ele vai, mais ele vai pegar uma pessoa para atormentar ele, né? É uma prova, né? E nós vamos ter também as encarnações missionárias, né? E um detalhe que ele vai falar aqui, né, que é o seguinte: os espíritos mais primitivos, como eles precisam ter um aprendizado mais rápido e desenvolver, porque é o seguinte, sempre na encarnação, né? O desenvolvimento intelectual, ele precede o desenvolvimento moral. Ou seja, primeiro os espíritos humanos eles têm que aprender a dominar o mundo, né? A conquistar o mundo, dominar o mundo, sobreviver, para depois, não sei se vocês conhecem a pirâmide de Maslow, né? Não sei se todo mundo conhece, né? Uma pirâmide que você tem, na base da pirâmide você tem que satisfazer as suas necessidades básicas, sobrevivência. Aí depois que você satisfaz as necessidades básicas, aí você vai começando a desenvolver, partir para a parte cultural, depois a parte espiritual, né? Conforme você vai satisfazendo, vai estabilizando e vai já cumprindo certas partes de necessidades, você vai trocando o foco das suas necessidades, né? E é justamente isso que vai falar para nós aqui, né? Ou seja, quando os espíritos são espíritos primitivos, né? Você vai primeiro satisfazer, eles têm que desenvolver intelectualmente, reencarnar várias vezes sequenciais e rápidos, para justamente desenvolver intelectualmente mais rápido, para eles conseguirem conquistar, dominar o ambiente e conseguirem sobreviver. E depois que já conseguiram uma condição de inteligência suficiente para controlar o ambiente, dominar a natureza, aí sim vão começar a partir para encarnações mais demoradas e que vão partir para o quê? Para a nossa reforma íntima, aí sim. Né? Aí vão começar a se remodelar e tentar fazer uma evolução espiritual, né? Se pegar aos preceitos morais, e esses preceitos morais, na verdade, vamos pegar os preceitos de, como Cristo ensina, né? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. Tá ok? Então, então é isso, tá? Então, os dois pontos para fechando esse capítulo, né? Vão ser justamente esses, né? Os limites da encarnação. Os limites da encarnação, basicamente, são os limites de aprendizado, né? O que você precisa aprender, mas também, fora isso, você pode encarnar, na verdade, sim, qual é o seu limite de encarnação? A necessidade. Se é o aprendizado ou a missão. E o segundo ponto, para ferrar, né? Para fechar. E qual a necessidade de encarnação? E as necessidades de encarnação? Justamente, a necessidade de encarnação é justamente esse, né? É você colocar esses pontos à prova.